Olá pessoal, beleza? Vamos então continuar nossa caminhada aqui nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Bom, no primeiro vídeo nós estudamos os dois crimes mais simples, né? Digamos assim, a posse ilegal de arma de fogo de uso, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, artigo 12, e vimos a omissão de cautela, artigo 13. Agora a gente começa a entrar em crimes mais sérios, em crimes com penas um pouco mais rígidas e com considerações mais interessantes e boas de prova. Primeiro deles, vamos agora para o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Ainda não cheguei nas armas de fogo de uso restrito, tá bom? Então vamos lá. Artigo 14, um dos principais crimes e mais cobrados em provas de concurso, porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14, o que é que ele nos diz? Antes de ver o tipo penal, deixa eu só lembrar você uma coisa. O Estatuto do Desarmamento nos diz, nos ensina, e nós vimos isso, que o porte de arma de fogo no território nacional, regra geral, é proibido. Cidadão comum não pode portar arma de fogo. A regra geral é da proibição do porte de arma de fogo. Portar, sair com uma arma de fogo, transitando por aí, transportando. A regra geral é a proibição. Mas o próprio Estatuto, nós vimos, prevê exceções à regra, porque há pessoas que, pela natureza do seu trabalho, elas precisam portar arma de fogo. Policiais militares, policiais civis, rodoviários federais, o pessoal da ABIN, né, os agentes operacionais da ABIN, os auditores fiscais da Receita Federal. Então, assim, uma série de agentes que o próprio Estatuto traz esse rol de agentes, que são aqueles que podem portar arma de fogo, claro, observadas determinadas condições. Mas ali aquele rol não é exaustivo, porque o próprio Estatuto diz que outros casos podem ser previstos em legislação específica. Bom, beleza. Então, quando eu entro na seara do crime de porte ilegal de arma de fogo ou porte irregular de arma de fogo de uso permitido, eu não estou mais tratando daquela situação da arma que está guardada na minha residência ou no meu local de trabalho. Eu estou agora tratando daqueles que ou desobedeceram à regra geral da proibição, não podem portar arma de fogo porque não se encaixam naquele rol de agentes especiais, estão portando arma de fogo, ou aqueles que têm o direito de portar arma de fogo, mas não estão fazendo sob condições legais. Então vamos ver o tipo penal aqui e ver como é que o Estatuto tratou esses casos. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer. Olha que o espectro aqui é amplo, tá? Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, mesmo que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Todas essas condutas aqui, se você as pratica com arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização ou desacordo com tudo que nós estudamos, você será enquadrado no artigo 14, no porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Agora aqui começa o grosso, ó, pena reclusão de 2 a 4 anos mais multa. Multa sempre tem. Certo? Mas aqui agora, a brincadeira agora é reclusão, que detenção só aqueles 2 primeiros crimes que a gente estudou, que prevêem a restritiva de liberdade de detenção. Aqui começa a gente ver já os crimes que prevêem a reclusão. 2 a 4 anos mais multa. Então, se você porta, detém, adquire, fornece, recebe, eu dei para o cara, mas eu dei gratuitamente, não cobrei nada a ele não tem problema. Se fez isso sem autorização ou em desacordo, né? Se tratando de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. 14 só trata dos que são de uso permitido. Se você fez isso, está praticando essas condutas,
sem autorização e desacordo com a legislação, vai ser enquadrado no 14. Professor, o que é que eu preciso ter cuidado aqui? Preciso ter cuidado com essas condutas, né? Portar, deter, adquirir, fornecer. Porque o crime não é só portar, não. Portar é uma das condutas que você fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar, é só uma das condutas do tipo aqui do artigo 14, tá? Porque deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar, qualquer uma dessas condutas aqui, se a banca trouxer uma delas e te deixar claro que o cara está cedendo uma arma de fogo de uso permitido sem autorização, ou está emprestando a um colega, né? Ele é policial militar, mas ele pode portar, mas ele está emprestando a arma de fogo a um colega que não é, certo? Ou até um colega que é, mas sem autorização, ou em desobediência a alguma legislação, né? A determinação legal regulamentar, se enquadra aqui no artigo 14. Reclusão, 2 a 4 anos, mais multa. E atenção, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime doloso e de ação penal pública incondicionada, ou seja, você já sabe, não depende de denúncia da vítima. Não existe porte ilegal e irregular de arma de fogo de uso permitido de forma culposa, não. Eu estou portando aqui porque foi uma falta de atenção. Não, eu cedi esta arma aqui por negligência, né? Ou então por imperícia. Não cabe isso no artigo desse crime do artigo 14. Todas aquelas condutas você assumiu o risco de produzir o resultado. Então, todas as condutas, esse crime só é enquadrado, só é julgado na modalidade dolosa. E, como eu já falei, que todos os crimes previstos no Estatuto são de ação penal pública incondicionada à representação, eu estou só repetindo aqui. Bom, só complementando, não é admissível a modalidade culpa nessa infração penal. Não adianta o seu advogado ou o meu advogado chegar lá perante o juiz. Não, rapaz, ele emprestou a arma, assim, foi por imprudência, foi por falta de atenção, né? Ele emprestou a arma por negligência, ele é assim mesmo, negligente, entregou lá a arma, né? Vamos colocar ele na modalidade culposa para abrandar a pena? Não! Todas as condutas do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido são enquadradas na modalidade dolosa. É crime doloso. Beleza? Jurisprudência chegando, né? Hoje os tribunais superiores entendem que o crime de porte de arma de fogo, porte ilegal, né? Esse que a gente está vendo, se consuma independentemente de a arma estar municiada. Aquilo que a gente falou lá do crime de posse irregular. A arma de fogo estava desmuniciada, não teve problema eu ter emprestado ele não. Ela para o meu colega não. Está desmuniciada, está desmontada, não tem problema. Tem, vai enquadrar, é porte ilegal, está aqui, os tribunais superiores já entendem isso atualmente, mas antes não era assim não, tá? Hoje os tribunais superiores entendem que o crime de porte ilegal de arma de fogo se consuma independentemente de a arma estar municiada. Mas o STJ entende que se o laudo pericial reconhecer a total ineficácia da arma de fogo e das munições, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Opa! Professor, você acabou de falar que se ela estiver desmontada, desmuniciada, eu vou ser incriminado. Sim. Né? Os tribunais sempre entenderam isso. Recentemente, o STJ está dizendo o seguinte, se for provada por laudo pericial que essa arma tem total ineficácia pela situação que ela se encontra, aí sim, você não vai ser enquadrado no artigo 14. Beleza? Quer ver o entendimento? Está aqui. Foi a quinta turma, né, julgando aqui o ARESP 397.473-DF, tal, né, ele fala assim, para que haja condenação pelo crime de posse ou porte, não é necessário que a arma de fogo tenha sido apreendida ou periciada. Assim, é irrelevante a realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato. Isso porque os crimes no artigo 12, 14 e 16, que nós vamos estudar, são de perigo abstrato,
cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva. Quer dizer, o que é perigo abstrato? É aquele crime que você não precisa provar que aquela conduta está causando dano para que o cara seja enquadrado. Não. Ou que esteja causando algum perigo concreto para que ele seja enquadrado. Não. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O porte irregular de arma de fogo permitido. E a posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito, nós vamos estudar esses 3 crimes. Eles não precisam, você não precisa provar a lesividade potencial daquela conduta. Né? Não. Se enquadrou ali, já responde pelo crime. Olha o que ele está dizendo aqui. No entanto, quer dizer, e que não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada para o cara se enquadrar, não. Agora ele fala, o STJ, o seguinte. No entanto, se a perícia for realizada na arma e o laudo constatar que a arma não tem nenhuma condição de efetuar disparos, não haverá crime. Então, é preciso que a banca diga expressamente, que por laudo pericial foi constatado que esta arma que o cara está portando de forma sem autorização ou em descumprimento à legislação, que essa arma está sem nenhuma condição de efetuar disparos. Se isso for provado, ele não será enquadrado nem no artigo 12, nem no artigo 14 que nós estamos estudando, e nem no 16 que nós vamos estudar no próximo vídeo. Beleza? Complementando, ele diz o seguinte, né, para o STJ, no julgado noticiado deste informativo, não está caracterizado o crime de porte ilegal de arma de fogo, quando o instrumento apreendido sequer pode ser enquadrado no conceito técnico de arma de fogo, por estar quebrado e, de acordo com o laudo pericial, totalmente inapto para realizar disparos. É preciso que a banca deixe isso muito claro, para que você entenda que o agente descrito na situação hipotética não seja enquadrado em nenhum desses crimes, os 2 que nós já estudamos e o terceiro que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Tá certo? Presta atenção nessa jurisprudência. É importantíssima. Ela é recente, tá? E já foi cobrada em uma questão, já vi uma questão cobrando essa jurisprudência. Então é importante você se apegar a ela, tá? E aí, continuando a ler o artigo 14, você vai se deparar com um parágrafo único que diz o seguinte: o crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Professor, peraí. Você me falou no início da aula anterior, né? Aliás, no início do vídeo anterior, você me falou que todos os crimes previstos no Estatuto de Desarmamento são afiançáveis. Agora você me vem com um parágrafo único do artigo 14, que está lá na lei, dizendo que esse crime é inafiançável, e agora? Eu acho que você está equivocado, porque a lei é a lei. Mas a lei diz o seguinte também. A lei lá na frente, você vai ver, se eu não me engano, no artigo 21, alguma coisa assim, você vai ver que tem assim, ó, vide a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, o ADI 3.112 do STF. Essa ação declaratória de inconstitucionalidade, ela revoga este parágrafo, ela não revoga, mas ela desconsidera essa regra do parágrafo único do artigo 14. E a partir desse entendimento do STF é que nós podemos dizer que esse crime, porte irregular de arma de fogo de uso permitido, ele é afiançável, sim. Vamos ver o que é que diz a ADIM. Essa declaração de constitucionalidade, parte do texto dela diz isso. Relativamente aos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15, que nós estamos a estudar o 14, da Lei 10.826 de 2003, que proíbem o estabelecimento de fiança, respectivamente, para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, que nós vamos ver já já, considerou-se desarrazoada a vedação,
ao fundamento de que tais delitos não poderiam ser equiparados ao terrorismo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou crimes hediondos, desarrazoada a vedação, a fiança. Asseverou-se, ademais, cuidar-se, na verdade, de crimes de mera conduta, que, embora impliquem redução no nível de segurança coletiva, não podem ser igualados aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida ou à propriedade, como o terrorismo, como a tortura, como o tráfico de drogas e crimes hediondos. Então, a ação é julgada procedente em parte para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos únicos do artigo 14 e 15, previsão de inafiançabilidade dos crimes de porte ilegal de arma e de disparo de arma de fogo, e do artigo 21, daqui a pouco a gente vai ver, da Lei 10.826. Então, é inconstitucional. STF declarou, por meio da ADIM 3.112, que é inconstitucional dizer que o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido é inafiançável. Se é inconstitucional dizer isso, é porque, então, este crime pode sim ser passível de fiança. Por favor, não esqueçam disso. As bancas adoram cobrar do aluno esse conhecimento desse julgado do STF. Julgado importantíssimo, que fez todo um diferencial à época. Beleza? O que é que eu posso tirar mais desse crime de porte ilegal de arma de fogo? Isso aqui, ó. A pena é aumentada da metade se forem praticados pelos seguintes agentes. Ora, se você está no rol de pessoas autorizadas a portar armas de fogo, porque uma legislação específica permite, ou porque você é um daqueles agentes que estão descritos lá no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, e você comete esse crime, porta, detém, empresta, transporta, cede uma arma de fogo de uso permitido sem autorização ou contrariando disposição regulamentar, se você é um desses agentes que tem o direito de portar arma de fogo e comete desses crimes, sua pena vai ser maior. Sua pena será aumentada da metade, não é até a metade não, da metade se você for um integrante da Força Armada ou de qualquer órgão de segurança pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ferroviária Federal, integrantes das guardas municipais, integrantes da ABIN, do GSI e das polícias legislativas federais, aí qualquer guarda municipal, tá? Integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, das escoltas de presos, das guardas portuárias, integrantes da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil e da Auditoria Fiscal do Trabalho, os técnicos judiciários e do Ministério Público, os empregados autorizados das empresas de segurança privada e transporte de valores, e também o caçador para subsistência e os integrantes de entidades esportivas legalmente autorizados. Esse rol de agentes, se você é um deles e comete o crime, uma das condutas previstas no artigo 14, sua pena será de reclusão, não será mais de 2 a 4 anos, ela vai ser aumentada da metade. Se o juiz decidiu que na sentença que a sua pena de reclusão será de 3 anos, não é de 3 anos, ele vai verificar, opa, você é um policial militar, então sua pena vai ser de 4 anos e meio, aumentada da metade, porque você se encaixa em um desses agentes aqui. Guarda essa informação. Essa informação também vai servir para o próximo crime que nós vamos estudar. Esse aqui, disparo de arma de fogo. Artigo 15. O que é que ele nos diz? Ele é importante, hein? Tem umas nuances desse crime. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, também nós temos aqui uma pena de reclusão de 2 a 4 anos mais multa. Vamos entender este crime. O que é que está querendo dizer aí? Você tem uma arma de fogo. Aqui não estamos aqui dizendo se você tem posse ou não, se você está portando ou não legalmente esta arma de fogo. Aqui não nos interessa. Interessa o seguinte, você fez um disparo de uma arma de fogo, ou acionou a munição.
Você fez isso em um lugar habitado. Tem pessoas ali ao redor. Ou não, não é um lugar habitado, né? Mas é próximo a um local habitado. Também não pode. Ah, não é um local habitado nem adjacências desse local habitado, mas é na via pública. Tudo bem, você também não está na via pública, mas está fazendo disparo em direção à via pública. Qualquer uma dessas situações já te enquadra, em tese, no artigo 15, nesse crime de disparo de arma de fogo. Em tese, por quê, professor? Porque se essa conduta, se você fez esse disparo com a finalidade de matar alguém, você não vai responder por isso, você vai responder pelo homicídio. Se você efetuou esse disparo com a finalidade, ou em lugar habitado, ou nas adjacências, ou numa via pública, ou em direção a ela, com a finalidade de lesionar uma pessoa, de sei lá, atirar para poder machucá-la, então você não vai responder por esse, você vai responder pela lesão corporal. Aí se vai ser grave, gravíssima, leve, aí vai depender do resultado. O que ele está dizendo aqui é que você só vai ser enquadrado aqui se você, por um acaso, aí endoidou, não, eu vou dar um tiro aqui, né? Vou dar um tiro aqui para cima, vou dar um tiro aqui para ver se eu pego aquele passarinho ali. Está num lugar habitado ou em adjacência desse lugar habitado. Tem que ser provado isso, tá? Não é em qualquer lugar, você está num lugar ermo, não tem ninguém, não tem nenhum habitante sequer, você disparou a arma de fogo, vai pagar pelo crime? Não vai. Não vai. Não é via pública. Se não for via pública e se nem está em direção a ela, você está na sua fazenda, lá nos confins do mundo, só tem você e as plantas lá, você resolveu atirar lá, né, para cima, sei lá, para a árvore. Isso não é enquadrado aqui no artigo 15. O que ele está dizendo é se você comete essa conduta em um lugar habitado, tem que ficar reforçando isso, porque a banca vai exigir de você esse conhecimento. Né? Ou na adjacência de um lugar habitado, ela tem que dar pistas para isso, para que você consiga enquadrar a conduta aqui. Ou numa via pública, pode ser que nem seja habitada essa via pública, tem ninguém, mas uma via pública, ou em direção a ela, vai responder pelo artigo 15. Ok? Reclusão de 2 a 4 anos, mais multa. Reforçando o que eu acabei de dizer. Para que esse delito esteja consumado, o disparo deve ocorrer em lugar habitado, ou em suas adjacências, ou em via pública, ou em direção a ela, via pública. Não sendo uma dessas situações, não pode enquadrar no artigo 15. E outra, se você foi em uma dessas situações aqui, mas a sua intenção não era só disparar, era matar alguém, era dilapidar patrimônio, sei lá o que, você vai responder por este outro crime. Ok? Não pelo artigo 15. Ele também tem um parágrafo único que dizia assim, olha, o crime previsto, se você for ler agora, você pegar agora a Lei 10.826, lá no site do Planalto, você vai ver que o parágrafo único continua como ele está aqui. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, não cabe fiança. O que foi que a gente acabou de ver lá no artigo do crime de porte irregular de arma de fogo, que o STF, por meio da ADIM 3.112, afirmou ser desarrazoada a vedação à possibilidade de fiança para os crimes do artigo 14 e 15. Disparo de arma de fogo também entra nessa história. Então, também, este parágrafo único foi declarado inconstitucional pelo STF, logo, o disparo de arma de fogo é sim crime afiançável, como todos os demais crimes do Estatuto do Desarmamento. Vou reforçar isso para você não esquecer, tá? Muita atenção. Disparo de arma de fogo, artigo 15, e o porte irregular de arma de fogo de uso permitido, eles previam inafiançabilidade para aquela conduta. Mas hoje não vale mais. São crimes afiançáveis. Ok? E da mesma forma que o artigo 14, aqui no artigo 15 também, olha, se você é um daqueles agentes autorizados a portar armas de fogo, que estão lá no artigo 6º e outros artigos do Estatuto do Desarmamento, e você acha que porque é um policial, que porque é um agente operacional da ABIN, porque é um técnico judiciário, ou porque é um caçador de subsistência, não, vou dar um disparo de arma de fogo aqui para todo mundo ver minha arma linda, bonita aqui, as pessoas ao redor. Meu amigo, se você for um dessas pessoas aqui, né, não queira ser não, né, não queira ter o direito de portar arma de fogo não,
porque isso vai te trazer responsabilidades. E está aqui mais uma dessas. Se você for um desses agentes e disparou arma de fogo ou acionou munição em lugar habitado ou nas adjacências desse lugar, ou na via pública, ou em direção à via pública, a sua pena também será aumentada da metade. Não é até a metade, não. É da metade se você cometer esse crime. Ok? E com essa informação, a gente termina mais um ciclo, né? Mais um pacote de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. No próximo vídeo, a gente vê mais crimes importantes aí para a sua prova. Tá bom? Até lá!